Bom dia, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e hoje teremos revisão. O tema para nossa prova é Primeiro Reinado. Primeiro Reinado, que foi o período em que o Brasil foi governado pelo Dom Pedro I e vai de 1822 a 1831. Para começar, o Primeiro Reinado ele inicia a partir da independência, que foi em 1822. Então, a independência é o marco inicial do Primeiro Reinado. Vamos entender como foi essa independência do Brasil. A independência do Brasil, ela começa com a fuga da família real de Portugal. A família real, ela foge da invasão do Napoleão Bonaparte, tá? E aí acaba vindo para o Rio de Janeiro em 1808. O Dom João, ele dá uma passadinha em Salvador primeiro, mas depois vem para o Rio de Janeiro para morar. Aqui no Rio de Janeiro não, né? Lá no Rio de Janeiro, eles vão chegar em 15 mil pessoas, vão vir cerca de 15 mil pessoas de Portugal e eles vão tomar as casas de vários brasileiros para poder abrigar todas essas pessoas. O Dom João e a família real vão ficar aqui até 1820, tá? E em 1820 eles vão ter que voltar para Portugal. Só que o Dom João, esperto que só, ele vai deixar o filho dele aqui, o Dom Pedro I. Tá? Por que a gente tem que voltar tudo isso para poder entender a independência do Brasil? Porque se a família real não tivesse fugido de Portugal para vir para o Brasil, o nosso querido Dom Pedro, que foi o cara que fez a independência, né, deu o famoso grito do Ipiranga, que foi o marco da independência. Se a família real não tivesse fugido de lá, vinda toda para cá, o Dom Pedro não teria vindo. Portanto, não teria ficado no Brasil, né, como o pai dele mandou. Então é isso, é por isso que em história a gente volta tanto. Tudo é um contexto, tudo é uma construção. Para você entender a independência, você precisa voltar para a fuga da família real, entendeu? E aí o Dom Pedro acaba ficando aqui, depois que o pai dele tem que voltar para lá. Aí o Dom Pedro passa a ser pressionado, tanto pelos portugueses, né, quanto pelos brasileiros. Os portugueses querem que ele volte para Portugal e os brasileiros, as elites, querem que ele fique no Brasil para poder tornar o Brasil um país independente e tudo mais. O Dom Pedro decide por ficar. E aí, em setembro de 1822, ele vai dar o famoso grito do Ipiranga. E aí, a partir daí, ele vai fazendo, né, essa independência do Brasil em relação a Portugal. Então, o marco inicial do Primeiro Reinado é a independência feita pelo Dom Pedro. Não vão confundir o Dom Pedro com o Pedro Álvares Cabral, gente. Por favor, se localizem na linha do tempo. O Dom Pedro é aqui, em 1822. O Pedro Álvares Cabral é lá em 1500. É o cara que chegou ao território do Brasil, né, no período das grandes navegações. Então, não vão confundir. Segundo acontecimento importante do Primeiro Reinado, vai ser a primeira Constituição brasileira. Constituição, já falei para vocês, é o conjunto de leis de um país. A nossa primeira Constituição, ela foi imposta pelo Dom Pedro. Inicialmente, ele havia feito uma reunião de deputados para fazer essa Constituição, mas depois ele dissolveu essa reunião, acabou com essa reunião, falou que não queria daquele jeito, e aí ele mesmo fez, pegando pessoas de sua confiança para fazer a Constituição do jeito que ele queria. Então, a nossa Constituição, ela foi ortogada, ou seja, ela foi imposta ao público brasileiro. E o que o Dom Pedro decidiu nessa Constituição? Ele disse que nós teríamos 4 poderes e que seriam os seguintes: o poder executivo, legislativo e judiciário. E o quarto poder seria o poder moderador, que é um poder que ele criou para ele mesmo, que é um poder que dava a ele o direito de interferir nos outros 3 poderes, ou seja, ele governava com poderes totais sobre o Brasil. Nessa Constituição também se diz que o voto é censitário, ou seja, um voto baseado na renda. Você só poderia votar se você tivesse uma renda anual de 100 mil réis e também se você fosse homem maior que 25 anos. Aqui, mulheres não votavam. E essa Constituição também falou que o catolicismo era a religião oficial do Império. Não que eles fossem tratar mal quem fosse de outra religião, mas a religião do Brasil era o catolicismo. Aí aqui eu começo a fazer críticas sobre a nossa independência com vocês, tá? O que mudou com a independência? Se a gente for parar para pensar, a gente acredita que a independência foi algo bom para o Brasil. E de fato foi, né? Porque a gente se livrou do governo português, se livrou, assim, do domínio dos portugueses. Mas, por outro lado, a gente manteve coisas ruins do período que os portugueses dominavam a gente. Como, por exemplo,
Continuamos tendo preconceito com os indígenas, mesmo após a independência, continuamos tratando eles como inferiores, continuamos com a escravidão e as mulheres não puderam participar da política ainda nessa época, tá? Então, a independência, ela não trouxe mudanças para esses três grupos. Não mudou nada para os indígenas, não mudou nada para os escravizados e não mudou nada para as mulheres. Esses grupos eram considerados não cidadãos. Bora ver, grupo por grupo. Questão dos indígenas, tá? Nessa época, a ideia é que esses indígenas precisavam ser civilizados, tá? Isso tudo que eu tô falando para vocês é a ideia da época, não é a ideia de hoje, não é a minha ideia. É a ideia das pessoas da época, tá? As pessoas achavam que os indígenas precisavam ser ou civilizados por bem ou por mal, que eles precisavam aprender os costumes europeus, que eles precisavam se portar de uma maneira mais europeia, que eles precisavam seguir a religião católica, ou seja, eles queriam que os indígenas se transformassem em europeus, tá? E também queriam que esses indígenas perdessem suas características físicas, ou seja, que eles se misturassem com portugueses, com europeus, para meio que eliminar da população brasileira essa origem indígena, tá? Então era uma época muito louca, muito ruim das ideias mesmo, tá? Mas o pessoal pensava dessa forma. E a questão da escravidão, como ficou? O José Bonifácio, que era um político da época do primeiro reinado, ele até propôs uma abolição gradual. Então, a abolição gradual, ela foi proposta. O que é uma abolição gradual? É uma abolição aos poucos, é uma libertação dos escravos aos poucos, tá? Porém, é claro que essa abolição foi vetada. Não foi feito isso porque os fazendeiros, né? Os grandes fazendeiros não queriam perder sua mão de obra. Um outro marco importante do primeiro reinado, que eu tenho que colocar para vocês, foi a Confederação do Equador. A Confederação do Equador aconteceu no ano de 1824, foi um movimento liderado por Pernambuco, com outras províncias do Nordeste também, contra o governo autoritário do Dom Pedro I, e a ideia era separar uma parte do Nordeste do Brasil. Então, Pernambuco queria se separar do Brasil e, junto com ele, outras províncias iriam fazer essa separação também e fazer um novo país, que seria a Confederação do Equador, né? Por isso que eu coloquei aqui. Outras províncias aderiram à ideia, até uma bandeira eles fizeram. No livro de vocês tem essa bandeira, que é até aquela bandeira que tem um ramo de cana-de-açúcar e um ramo de algodão, que é para representar as riquezas da agricultura do Nordeste, tá? Essas províncias do Nordeste, elas queriam essa independência, principalmente porque o Dom Pedro era muito autoritário, ele queria decidir tudo da maneira dele. Essas províncias não tinham voz no Brasil, entendeu? Então, eles falaram assim, já que a gente não tem voz no Brasil, vamos fazer o nosso próprio país. E aí, um dos líderes era o Frei Caneca, tá? Tinham outros líderes, outros homens importantes, mas acabou que essa Confederação do Equador não deu certo porque o Dom Pedro foi lá e reprimiu. Inclusive, matou, fuzilado o Frei Caneca. Tá? O Frei Caneca antes já tinha também se revoltado na época que o Dom João ainda estava no Brasil, né? Fez a Revolução participou da Revolução Pernambucana de 1817, então Pernambuco já é um estado meio revoltado assim no Brasil, tá? Outro acontecimento importante do primeiro reinado foi a Guerra da Cisplatina, tá, gente? Eu tô colocando para vocês aqui. Não dá para eu contar na aula toda a história do primeiro reinado. Então, nós, professores, a gente escolhe os principais tópicos para vocês aprenderem, tá? Por exemplo, tópico 1 é a Constituição. O tópico 2 é como ficou a situação dos indígenas, escravizados e das mulheres com a independência. Mais aprofundada a questão indígena, mais aprofundada a questão da escravidão. Falar da Confederação do Equador, que foi o momento que algumas províncias queriam se separar. Falar da Guerra da Cisplatina, que eu vou explicar agora para vocês. Então, são alguns elementos que a gente puxa de lá do primeiro reinado para poder explicar para vocês um pouquinho desse período. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais, é claro que você pode, você tem os meios para isso, tá? Então, a Guerra da Cisplatina, ela foi uma guerra no sul do Brasil. Por quê? A Cisplatina, que era uma província nossa do sul, que hoje em dia é Uruguai, queria se separar do Brasil. Sim, o Uruguai pertenceu ao Brasil por alguns anos, tá bom? E em 1825, 26, ele pediu essa separação, começou o movimento de separação do Brasil porque queria se juntar com as Províncias Unidas do Rio da Prata, que era um outro país.
que futuramente vai ser a Argentina, mais ou menos, né? Porque antigamente os limites territoriais eram outros. Mas, resumidamente, é isso. O Uruguai querer se separar do Brasil para se juntar com a Argentina. Pronto, para você entender de uma maneira simples. Lá no ensino médio você pode entender de uma maneira mais complexa. O professor vai explicar para você que os limites territoriais da Argentina hoje são outros do que eram as Províncias Unidas do Rio da Prata. Mas para ficar mais simples para a gente entender, é isso, tá bom? O Dom Pedro, é claro que não aceitou, né? A Cisplatina querer se separar e aí travou uma guerra com a Cisplatina. Gastou um monte de dinheiro do povo, né? Que o povo pagava impostos e não conseguiu manter a Cisplatina. Não valeu a pena de nada, né? Gastar todo esse dinheiro. A Cisplatina acabou se separando, não ficou nem com o Brasil, nem com as Províncias Unidas do Rio da Prata e acabou se tornando um país independente. O fato é que a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina desgastaram muito o governo do Dom Pedro I. O Dom Pedro I também já estava desgastado com a sua imagem ruim perante o povo porque ele era autoritário. A esposa dele, em 1826, tinha falecido, então o povo meio que culpava o Dom Pedro pelo falecimento da Leopoldina. Então ele estava aqui no Brasil a contragosto do povo. E aí, em 1831, ele resolve abdicar. Tia, não sei o que é abdicar. Gente, é fácil. Abdicar é você renunciar a algo. Eu, por exemplo, eu vou abdicar de comer chocolate. É que eu estou renunciando a comer chocolate. Isso Dom Pedro vai fazer 9 anos depois que ele faz a independência. Em 1831, ele vai entregar o poder. Aí eu coloquei aqui, não foi apenas um motivo. Então, eu não posso colocar assim, o Dom Pedro abdicou do poder por causa da Guerra da Cisplatina. Ou então, o Dom Pedro abdicou do poder por causa da Confederação do Equador. Não é um motivo, gente. É um conjunto de motivos. É tipo assim, quando o copo já tá cheio, sabe? Aí precisava da gota d'água, aí ele foi-se embora. Então, eu coloquei aqui alguns, tá? Primeiro, a falta de apoio popular devido ao autoritarismo. Há crises, muitos gastos desnecessários, como, por exemplo, a guerra. O Dom João morre em Portugal. No mesmo ano que a Leopoldina morre no Brasil, o Dom João, que é o pai do Dom Pedro, morre lá em Portugal, né? E tem essa questão da sucessão do trono e tudo mais. Toda uma questão lá da história de Portugal. Aí acaba que em 1831, já muito desprezado pelo povo e também por uma parte das elites, o Dom Pedro decide voltar para Portugal. E ele volta para lá e deixa aqui o filho dele, o Dom Pedro II, que tinha apenas 5 aninhos, tá? É claro que o Dom Pedro II não vai poder governar como imperador, mas ele vai ficar aqui, crescer aqui, e enquanto ele cresce, vai ter o período regencial. Então, logo após o primeiro reinado, tem um período regencial, que é o período para esperar o Dom Pedro II crescer e poder assumir no que a gente vai chamar de segundo reinado. Então, não confunda. Na linha do tempo da história do Brasil, o segundo reinado não vem logo depois do primeiro. O segundo reinado vem só depois do período regencial, porque o Dom Pedro II precisava crescer para poder assumir o governo do Brasil. Tá, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham se concentrado. Podem assistir de novo quantas vezes vocês quiserem. E qualquer dúvida é só me perguntar. Beijo, até a próxima.